Bom dia, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro deste devocional e agora para finalizarmos essa semana da melhor forma possível. Deus tem falado grandiosamente ao nosso coração, Deus tem feito milagres e eu creio que o Senhor fará ainda mais. O Senhor sempre nos surpreende, o Senhor sempre está ali disponível para nos abençoar. Nós só precisamos obedecê-lo e permanecer no lugar onde ele nos mandar. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós temos esse devocional há mais de 3 anos, com mais de 1.400 encontros, segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, porque foi Deus que te trouxe. Então aproveita, se inscreva no canal, ativa as notificações, participe de um dos grupos de comunicação que nós temos, seja no Instagram, seja no Telegram, seja no WhatsApp. Na descrição do vídeo você consegue o link para cada um desses grupos. Participe para que você receba a nossa mensagem do dia, receba palavras, e eu creio que fazer parte dessa comunidade fará muito bem a você, tá bom? A você que já faz parte dessa família há muito tempo, seja mais que bem-vindo, é muito bom ter você aqui, é muito bom estar com você. Muito obrigado a você que é membro desse canal, que nos abençoa com uma pequena semente que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso ministério. E nós estamos alcançando mais e mais pessoas pela graça do Senhor e pela participação de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus multiplique a 100 por 1 sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado a você que é um patrocinador desse trabalho. Eu oro para que o Senhor retribua 100 vezes mais na tua vida e declaro isso sobre você em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem para finalizarmos essa semana da melhor forma possível, porque eu tenho convicção do que o Senhor tem para as nossas vidas, eu tenho convicção daquilo que Ele tem para cada um de nós. Eu quero te abençoar nesse momento, eu quero derramar sobre você milagres, bênçãos, eu quero que você receba do Senhor aquilo que só os céus podem te entregar. Então, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Mas antes de começarmos, quero que você faça só uma coisa. Compartilhe essa mensagem para uma pessoa que o Espírito Santo colocar no teu coração agora. O Espírito Santo colocou a pessoa que veio na sua mente agora, compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Tenho certeza que Deus falará diretamente ao coração dela nessa manhã, tá bom? Pai, obrigado por mais esse encontro, obrigado por mais esse momento de crescimento, de avanço. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca falha. Pai, nos livra, nos guarda debaixo dos teus cuidados, nos leva a um lugar de maturidade, de entendimento. Nos leva, Senhor, a ver e entender os teus mistérios, os teus planos, aquilo que só a tua sabedoria celestial pode fazer. Mais uma vez, Pai, eu oro para que o coração dos meus irmãos seja como terra fértil para receber uma palavra que vem dos céus. Eu oro para que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da tua glória, cheios do teu poder. Eu oro, Senhor, para que nesse momento eles possam receber aquilo que só os céus podem dar. Pai, mais uma vez, derrama sobre eles graça, favor, bênçãos, milagres. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, transforma e vivifica para que eles possam crescer mais e mais na tua palavra e na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus lindos. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra, um discernimento, um entendimento que o Senhor tem colocado no meu coração. O Deus do silêncio. O Deus do silêncio. Hoje eu quero compartilhar com você o Deus do silêncio. Eu não sei se você já experimentou o silêncio, mas o silêncio, ele é algo que pode nos curar. O silêncio tem o poder de nos curar. O silêncio tem o poder de nos direcionar. O silêncio tem o poder de nos amadurecer. O que é isso, pastor? O que o senhor está falando? Rapaz, o silêncio tem o poder de nos transformar em pessoas melhores. A palavra vai nos ensinar que o silêncio, ele tem tanto poder que até o tolo calado se passa por sábio. Isso significa que às vezes nós precisamos aprender a silenciar. Silenciar vozes, silenciar os nossos pensamentos, as nossas dúvidas e também entender o que significa o silêncio de Deus nas nossas vidas. E eu quero trabalhar com você sobre um texto fundamentado num texto bastante conhecido, que é quando Deus vai encontrar Samuel. O profeta Samuel foi levantado num tempo onde a voz do Senhor já não se ouvia.
onde existia um sacerdócio na pessoa de Eli, Hofni e Finéias, mas eles eram infiéis diante do Senhor. Mesmo assim, o Senhor teve misericórdia da vida deles e deu tempo para que eles pudessem se arrepender, mas eles não aproveitaram. Eli via seus filhos pecando e não se posicionava. Eli via seus filhos desrespeitando a casa de Deus e nada fazia. Porque às vezes a maior negligência é estarmos num lugar neutro, ali, apáticos, sem tomarmos um posicionamento. Quando Adão estava no Éden, ele apenas viu Eva fazer tudo aquilo que fez e depois colaborou com ela. A omissão, às vezes, é o maior pecado que você pode cometer. Dependendo do contexto, dependendo de onde você estiver inserido, a sua omissão é o seu maior pecado. Por isso, cuidado. Eli foi omisso. Seus filhos desagradaram ao Senhor diversas vezes e ele nada fez. 1 Samuel no capítulo 3, no verso 10 em diante, a palavra diz o seguinte: o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Aqui Samuel já havia sido chamado algumas outras vezes, mas ele pensou que fosse Eli. Então ele foi até Eli algumas vezes e perguntou: eu estou aqui, o Senhor me chama? E ele disse: não, não te chamo. Depois ele percebeu que talvez fosse Deus falando com Samuel. Afinal de contas, Deus não estava falando com ele mesmo? Talvez teria se levantado para falar com Samuel. Eli estava certo. Era Deus chamando Samuel. Mas Samuel ainda era novo, imaturo. Ele não conseguia reconhecer a voz de Deus porque ainda não havia ouvido dessa forma. Então ele continua. O Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião eu executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Quantas coisas você tem consciência de que estão erradas e você apenas se omite? Quantas coisas você sabe que estão erradas e você não faz absolutamente nada? Querido, quem se torna omisso diante do erro, erra junto com aquele que está errado. Tá entendendo isso? Quem se torna omisso diante do erro, erra junto com aquele que está errado. Aprenda isso. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, mas nós estamos aqui para ser profetas do Senhor e denunciar os erros que precisam ser consertados. Nós não precisamos julgar as pessoas, mas nós podemos apontar os pecados que estão sendo cometidos. Nós não podemos ser omissos diante do que está acontecendo. Nós não podemos nos calar diante daquilo que precisa ser decretado como verdade. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Eu vou repetir essa parte porque ela é muito profunda. Diz o seguinte: o Senhor estava com Samuel enquanto este crescia. Veja, Deus não está com você apenas na parte final. Deus está com você no seu processo de crescimento. Entenda que às vezes você pode não entender o que Deus faz, mas você tem que entender com quem Deus está. Deus está com você no teu processo de crescimento. Deus está com você no teu processo de amadurecimento. E veja, outro ponto muito importante. E fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. José
prosperava em tudo aquilo que fazia, porque o Senhor era com ele. Samuel era assertivo em tudo aquilo que profetizava, porque Deus era com ele. Querido, quando Jesus mandou com que Pedro lançasse as redes ao mar, não foi porque Pedro nunca havia lançado, mas porque quando você está com o Senhor debaixo de uma palavra, acredite, o impossível e até mesmo as coisas que não deram certo anteriormente, darão certo por causa da palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Então talvez o que você precise não são das melhores oportunidades, nem dos melhores contatos, nem das melhores mesas, mas da melhor palavra. Meu Deus do céu, irmão, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí no teu lugar. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta. As pessoas reconhecem, não porque você está mostrando, mas porque Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Pare de tentar mostrar para as pessoas que você deu certo. Pare de tentar mostrar para as pessoas que você não é um fracasso. Pare de tentar mostrar para as pessoas que você não é o que elas pensam. Deixe que Deus faça isso. Deixe que os seus frutos façam isso por você. Aleluia, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor, dá um glória a Deus aí. Deus me justifica. É Deus que me justifica. Escreve no chat em nome de Jesus. É Deus que me justifica. Escreve aí agora. Declare para si mesmo. Pregue para si mesmo. É Deus quem me justifica. Pare de tentar provar as coisas para as pessoas, pelo amor de Deus. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Deus se revela por meio da sua palavra. Primeiro ponto que quero compartilhar com você sobre o silêncio. O Deus do silêncio. Preste atenção nisso. Deus trabalha até quando parece estar em silêncio. Samuel ouviu o chamado de Deus, mas o texto revela algo poderoso. Ele chamou como das outras vezes. Ou seja, Deus já estava se manifestando, mas Samuel ainda não conseguia discernir. Quantas vezes Deus esteve agindo em nossa história e só depois nós percebemos? Quantas vezes Deus nos socorreu e só depois nós conseguimos entender que aquilo foi um socorro do Senhor? O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O silêncio de Deus é quando o Senhor quer emancipar a sua fé das suas emoções. Afinal de contas, às vezes o silêncio nos faz crescer mais do que as respostas ditas. Às vezes estar em silêncio, irmão, nos ensina tanto. Nós subestimamos muito o silêncio. Se nós soubéssemos o valor do silêncio, nós ficaríamos calados por mais tempo durante o nosso dia. Se você soubesse o valor do silêncio e o poder do silêncio, você não falaria tanto da sua vida para os outros, tanto dos seus planos que ainda nem se concretizaram, para quem nem verdadeiramente é seu amigo. Anote isso. Só porque você não vê, não significa que Deus não está fazendo. Só porque você não vê, não significa que Deus não está fazendo. Era uma época em que Deus estava em silêncio. A voz do Senhor já não se ouvia. Mas certamente em algo o Senhor estava trabalhando. Depois isso foi revelado a Samuel. Querido, não é porque você não está sentindo arrepios, sentindo um trem esquisito, como fala aqui em Minas Gerais. Não é porque você não está com as suas emoções ali afloradas que a presença do Senhor não está lá. Eu lembro de compartilhar isso com vocês, mas falarei disso de novo. Minha filha era menor, ela tinha cerca de 2 aninhos, eu acho, tinha acabado de completar. E eu sempre tiro um tempo para orar por ela, coloco a mão na cabeça dela, abençoo. Nesse dia eu coloquei a mãozinha na cabeça dela, ela estava dormindo, e eu orei e abençoei ela. O Espírito Santo começou a conversar comigo e me perguntou, me questionou. Você acha que ela sabe que você está aqui? Eu falei, não, ela está dormindo, ela deve estar contando carneirinhos agora. O fato de ela não saber que você está aqui significa que você não está? Eu falei, não. Ele disse, pois a mesma coisa acontece quando eu estou em silêncio. Talvez é porque vocês estejam dormindo na vida, distraídos. Talvez porque vocês estejam focados em outras coisas e vocês param de perceber a minha presença. Vocês estão tão focados em outras coisas, correndo para lugar nenhum, tentando encontrar o que vocês procuram tanto que só podem encontrar em mim.
mas eu sou o último lugar que vocês param para procurar. Nesse momento eu comecei a entender que o Senhor em silêncio me ensina mais do que quando Ele fala alguma coisa, porque o silêncio me deixa crescer. O silêncio me permite crescer. Tem horas, querido, que nós precisamos entender que Deus não precisa falar 2, 3, 4, 5 vezes para que nós possamos cumprir aquilo que Ele pediu. Eu lembro que na minha infância, meus pais sempre falavam: rapaz, seja um menino obediente. Um menino obediente é aquele que você ouve só uma vez e obedece. Você está desobedecendo demais. A gente fala 1, 2, 3 vezes e você não ouve. Isso é característica de pessoas desobedientes, que até ouvem, mas não colocam em prática e não dão atenção àquilo que foi ouvido. Então, quantas vezes o Senhor terá que aparecer para você, falar com você, mostrar para que você se posicione? Quantas vezes o Senhor terá que falar com você para que você pare com esse vício? Quantas vezes o Senhor terá que se revelar a você para que você pare de ser inconstante? Quantas vezes o Senhor terá que te livrar para que você pare de estar nesses ambientes? Quantas vezes o Senhor terá que falar com você para que você ouça a sua voz e siga os seus caminhos? Quantas vezes? Querido, Deus trabalha em silêncio muitas vezes. Nós precisamos entender que o silêncio não é a ausência da sua presença. Escreva isso aí agora, para que todo mundo que passe por esse vídeo possa ver isso nos comentários. O silêncio de Deus não significa ausência da sua presença. O silêncio de Deus não significa ausência da sua presença. Às vezes Ele pode estar calado, mas Ele sempre estará perto. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, ponto 2. A fidelidade de hoje é o caminho da revelação de amanhã. A fidelidade de hoje é o caminho da revelação de amanhã. Samuel estava servindo num ambiente corrompido, sob um sacerdote negligente. Mesmo assim, ele ministrava ao Senhor. Ele não esperou um lugar ideal para obedecer. Foi fiel no lugar onde Deus o plantou. E isso foi suficiente para o céu confiar-lhe a próxima estação. Isso foi suficiente para que ele se tornasse o próximo profeta. O profeta queria ungir 2 reis. Deus não precisa de um cenário perfeito para liberar um grande chamado. Ele só precisa de um coração disponível. Aqui eu quero tirar de você toda desculpa de que os teus ambientes te influenciam de forma negativa, te impedem. Eu quero tirar de você toda essa desculpa em que você fala: é porque o ambiente que eu estou não é propício, é porque a família que eu nasci é assim, é porque o lugar onde eu trabalho é assado, é porque os meus amigos são cozidos e torrados. Não, querido. Você não pode colocar culpa no ambiente quando você sabe a palavra que você carrega. Mesmo num ambiente hostil, mesmo num ambiente corrompido, Samuel permaneceu fiel ao Senhor, com seu coração disposto. Samuel crescia em sabedoria, sabendo que existia um sacerdócio corrompido. Mesmo assim, você percebe que Samuel chama Eli de Senhor. Existe um respeito de Samuel para com Eli, por mais que ele soubesse do desrespeito de Eli para com a casa de Deus. Querido, você honra porque você é honroso e não porque você é honrado. Eu vou repetir isso. Você honra porque você é honroso e não porque você é honrado. Você tem que guardar isso no seu coração. A honra não vem porque você recebe honra, vem porque você carrega honra. Você pratica o bem, não porque praticaram bem para com você, mas porque Deus habita em você e Ele é o maior bem que você carrega. Então veja, eu não entrego porque recebo dos outros, eu entrego aquilo que recebo de Deus. Eu entrego aquilo que recebo de Deus. Pelo amor de Deus, você está entendendo isso? Eu quero acabar com as tuas desculpas a partir de agora, porque não há desculpas suficientes que vão te livrar da justiça eterna. Você não poderá chegar diante do Senhor e dizer: eu nasci na família assim, o meu pai era assado, eu não cresci no lar cristão, eu conheci a Bíblia depois de velho. Você não poderá dar essas desculpas, porque o Senhor é justo e fiel. Ele busca não uma pessoa perfeita com melhores dons e melhores lugares, mas um coração disponível.
Ponto 3, vamos lá. Tem promessas que nascem de uma persistência invisível. Tem promessas que nascem de uma persistência invisível. Antes de Samuel ouvir a voz de Deus, sua mãe, Ana, chorou, orou e esperou. Voltou ao templo ano após ano, mesmo sem ver nada acontecer. É por isso que o nome dele significa ouvido por Deus. Cada clamor de Ana era uma semente. E o profeta que viria a impactar uma nação nasceu de lágrimas que ninguém viu. Querido, às vezes as tuas lágrimas, o teu esforço, o teu clamor está regando a semente de um grande milagre que ninguém sabe como vai ser. Mas Deus já decretou que será grandioso. Ana orou, buscou, passou por tantos momentos difíceis, tantas expectativas sendo destruídas, mas mesmo assim tudo aquilo pavimentou a semente que outrora seria o profeta de uma nação. Todo o clamor de Ana, a entrega, a disponibilidade de Ana na presença do Senhor e de entregar o seu próprio filho para Deus. Querido, tem gente que não vai ter o melhor de Deus porque não sabe entregar o melhor para Deus. Tem gente que quer o melhor dos céus sem entregar o mínimo. Tem gente que quer o melhor de Jesus sem dar nada para Ele. Sanguessugas espirituais. Não esperem serem abençoados quando nem o coração de vocês estão alinhados com Deus. Eu quero que você entenda em nome de Jesus. Você prefere ser abençoado por alguém ou abençoar alguém? Hoje eu prefiro abençoar alguém do que ser abençoado por alguém. Por quê, pastor? Porque se eu abençoo alguém é porque eu já fui abençoado por Deus. E quando nós estamos abençoando outras pessoas, nós estamos entregando aquilo que Deus já nos deu. E eu prefiro estar nesse lugar de abençoar do que no lugar de abençoador. Mas infelizmente o brasileiro, ele quer tudo de graça. O brasileiro, ele quer tudo mais fácil. O brasileiro, ele vai onde é mais barato, onde é mais simples, onde é mais rápido. Infelizmente a cultura brasileira não é uma cultura que se preza, que se agarra ao processo que te traz fundamento. Não, eles querem um atalho que te dá um resultado rápido. Por isso que nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas não conseguem desfrutar da prosperidade financeira. E eu ensino isso na Jornada com Propósito, na série sobre prosperidade, porque existem princípios de prosperidade que você precisa respeitar. E um deles é a constância, porque você nunca será verdadeiramente próspero se você não souber ser constante no processo que te amadurecerá, para que você seja capaz de gerar essa prosperidade por uma palavra de Deus fundamentada em quem Ele é. Isso me ensina, querido, que eu não posso esperar que as melhores coisas venham da forma mais fácil. Não virão. As melhores coisas não virão da forma mais fácil. As melhores coisas virão da forma mais difícil. Porque tudo tem um preço. Até a tua salvação, por mais que seja de graça para você, não foi de graça. Tá entendendo isso? Tem gente às vezes que quer atalhos. Quantas milhares de pessoas não perderam dinheiro nessas bets? Quantas milhares de pessoas não perderam dinheiro em golpes? Meu Instagram, quando foi hackeado 2 vezes, na primeira vez, querido, tanto de gente que caiu. Pessoas que falaram assim, a desculpa era, pastor, eu acreditei na sua palavra. Mentira! Mentira que você acreditou na minha palavra. Se você acreditasse na minha palavra, você estaria ouvindo os meus devocionais todos os dias. E se você ouvisse os meus devocionais todos os dias, você saberia que eu jamais te entregaria uma solução fácil para uma vida difícil. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Muitos eu respondi no direct, mentiroso. Mentiroso, você caiu pela sua ganância. Você queria colocar R$100 e ter 1.000 em 5 minutos? Ignorante. Você é ganancioso. E tá dizendo que confia na minha palavra. Não, você só está se fundamentando nisso para não reconhecer a sua ganância e a sua estupidez. E não foi uma pessoa só não, querido. Foram várias. Porque era o Senhor. Todos os argumentos. Porque foi o Senhor que falou. Eu digo, não foi não. Porque todos aqueles
que estão comigo nos devocionais não caíram. Só caíram vocês que me conhecem de forma superficial. Então, querido, entenda isso. Tem muita gente que cai na armadilha do inimigo, não é porque desconhece a Deus, mas é porque conhece a Deus de uma forma superficial. Ah, Deus, me segura, pelo amor de Deus. Deus viu cada ida ao templo que você fez chorando, e Ele vai honrar o que ninguém viu. Deus viu cada lágrima, Deus viu cada esforço, cada trabalho que você fez, e Ele vai te honrar. Eu creio nisso em nome de Jesus. Bora pro quarto ponto. Se você não sabe o que fazer, continue fazendo o que você sabe. Se você não sabe o que fazer, continue fazendo o que você sabe. Samuel não reconheceu pela primeira vez, de primeira, que era Deus quem o chamava. Samuel não reconheceu de primeira que era Deus que o chamava. Foi e voltou 3 vezes até entender e não desistiu. Deus não desistiu de Samuel. Ele continuou chamando, porque a voz do Senhor não depende da nossa performance, mas do nosso coração ensinável. Deus entendeu que Samuel estava disposto a ouvir. Samuel só não estava discernindo a voz, porque nunca havia ouvido antes. E Deus continuou chamando. Querido, Deus tem paciência com aqueles que querem aprender. Deus tem paciência com aqueles que são ensináveis. Deus tem paciência. Voltar não é fracasso, é parte do processo. Repetir não significa que você errou, significa que você está sendo aprimorado. O céu não exige perfeição, exige disposição para tentar outra vez. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes você não sabe o que fazer. Querido, continue fazendo o que você sabe. Continue fazendo o que você sabe. Pastor, eu não sei o que fazer. Continue fazendo o que você sabe, porque a pessoa mais interessada na mudança da tua rota é Deus, não é nem você mesmo. A pessoa mais interessada para que você cumpra o seu propósito é o Senhor, não é nem você mesmo. A pessoa mais interessada para que você cresça e avance é o Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre sua vida uma maturidade espiritual, crescimento extraordinário para que você avance em direção ao alvo que é Jesus Cristo de Nazaré. Para que você cresça mais e mais todos os dias, avance mais e mais. Eu oro em nome de Jesus, derramo sobre você bênçãos e milagres. Por isso, querido, não deixe de fazer o que você sabe. Pastor, eu só sei orar, jejuar, buscar ao Senhor e continue. Não se esqueça, a persistência de Ana não deu a ela apenas um filho, deu a ela um profeta, deu à nação de Israel o que Israel mais precisava. Às vezes a tua persistência não dá apenas aquilo que você gostaria de ter, mas aquilo que todas as pessoas ao seu redor estão precisando. Meu Deus, responde, Senhor, a oração daquele que está persistindo. Responde, Pai, em nome de Jesus. Não desista da sua oração, não desista do seu tempo, não desista da sua busca. Não desista. Não desista. Quinto e último ponto. Você está sendo preparado para o que ninguém imagina. Samuel seria o profeta responsável por ungir reis e liderar uma nação espiritualmente. Mas antes disso, ele era apenas um menino obediente, servindo no anonimato. O segredo, o que ele fazia quando ninguém via, era mais importante do que o que todos veriam depois. Vou repetir. O que ele fazia quando ninguém via era mais importante do que o que todos veriam depois. O que você faz entre você e Deus, irmão, é mais importante do que qualquer coisa que as pessoas possam ver depois. Aprenda isso. Às vezes você não sabe o tamanho do resultado da sua constância, mas certamente o Senhor te entregará muito mais do que aquilo que você espera. Certamente você será surpreendido pelo Senhor, porque às vezes você está sendo trabalhado por Deus e não sabe o que isso significa, ou o quanto isso significa. Mas eu quero te abençoar nesse momento, liberar essa palavra profética sobre você, te fazer crescer, te fazer avançar, te fazer romper em tudo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar para que você seja constante, sábio, para que você tenha discernimento claro, para que você possa aprender com a voz de Deus
e não com as suas experiências erradas. Não estou te dizendo que Deus não usa as tuas péssimas escolhas para te ensinar. Eu estou dizendo que você não precisa delas para aprender. Basta que você ouça a voz de Deus, que hoje te ensina algo poderoso. O que você faz nos bastidores determina se você estará pronto quando as cortinas se abrirem. Um grande espetáculo ele só acontece porque existiram grandes ensaios. Grandes atletas só conseguem medalha de ouro, seus troféus, porque tiveram grandes treinamentos, grandes entregas, quando ninguém estava vendo. Medite nisso, querido. Às vezes no silêncio que Deus está te dizendo, continua. O Senhor está trabalhando em você. Às vezes é quando Deus está em silêncio. Deus do silêncio. Ele está te aperfeiçoando. Às vezes Ele está apenas moldando o barro. Moldando em silêncio. Tirando as arestas. Tirando o excesso do barro em silêncio. Então, querido, confie no caráter de Deus. Porque se Ele falar ou se Ele permanecer em silêncio, a sua fé não será abalada. Amém? Espírito Santo de Deus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Senhor, eu declaro que essa mensagem possa encontrar um lugar específico na mente deles, no coração deles. Eu oro para que o Senhor derrame graça e favor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Transborda sobre eles graça, transborda sobre eles entendimento, transborda sobre eles o que os céus estão disponibilizando, transborda sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Não permita com que eles venham a cair, não permita com que eles venham a ser destruídos, não permita, Senhor, para que eles não caiam em armadilhas, mas os abençoe, Pai, mais e mais. Que eles cresçam quando ninguém está vendo, que eles cresçam quando eles não sabem o que está acontecendo, que eles cresçam mais e mais em nome de Jesus. Os abençoa, Pai, os livra, os guarda de todo mal, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pelo amor de Deus, se essa palavra falou ao teu coração, não se esqueça de vivê-la. Pode compartilhar, pode curtir, pode comentar, mas não se esqueça. Essa palavra tem que ser vivida. Vivida. Amém? Espero que essa semana Deus tenha falado grandiosamente ao teu coração. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Quero te deixar um convite mais que especial. Se você não conhece a Jornada com Propósito, é uma mentoria que nasceu no coração de Deus, que tem abençoado dezenas de pessoas que fazem parte dela. Nós temos crescido muito como comunidade, estamos há mais de um ano juntos. Deus tem nos trago assim palavras muito assertivas para que nós possamos prosperar em todas as áreas da nossa vida e romper com essas áreas que estão travadas há muito tempo. Quero te fazer esse convite mais que especial. Dê a si a oportunidade de viver algo novo na parte do Senhor. Além desses devocionais que você tem ouvido todos os dias, além dessas palavras poderosas que você tem recebido, existe algo poderoso de Deus. Permita. Nós temos um plano anual, 3 encontros semanais. Isso dá em média 140 encontros no ano. Nós já temos 174 encontros apenas da comunidade, somado com todo o conteúdo da Jornada com Propósito, que falo absolutamente sobre propósito, sobre relacionamento, sobre liderança. Nós passamos de 200 encontros. Queridos, tem sido maravilhoso o tempo. O tempo em comunidade é maravilhoso. Grandes testemunhos, grandes ensinamentos. Tem sido maravilhoso. Dê-se a oportunidade. Se inscreva. Se inscreva. Às vezes você investe em tantas coisas que não faz nenhum sentido, mas esteja com pessoas que realmente te farão crescer, que realmente te ajudarão a alcançar as promessas de Deus e os planos do Senhor se concretizarem na sua vida. Se você está nos assistindo do YouTube e quer participar, o link está na descrição desse vídeo. Se você está nos assistindo do Instagram, é só digitar agora, digita aí agora, Jornada. Digita Jornada e eu vou te enviar as informações no seu direct. Se você está nos assistindo do TikTok, vai na bio. Na bio tem um link, você clica no link e garante a tua estadia conosco. Será maravilhoso. 3 encontros semanais, 2 de manhã e 1 de noite para quem não pode estar de manhã. Pastor, os encontros ficam gravados? Sim, os encontros ficam gravados. Tá bom? Amo vocês. Obrigado por esse encontro, obrigado por essa semana, foi maravilhoso. Que o Senhor possa falar grandiosamente ao coração de vocês e abençoar cada um
E eu vejo vocês na jornada com propósito, tá bom? Tchau, lindos! Forte abraço!